um bom espetáculo de futebol. Infelizmente, como você mesmo disse, foi marcado aí pela confusão no segundo tempo, no finalzinho do jogo. E eu temo que vai ser lembrado por isso. Pela parte que ele toca, Jeromel, como capitão do time, a confusão ela também acaba sendo respondida por você. O que aconteceu para que o ânimo se exaltasse tanto? Foi algo que foi dito? Foi algo que foi sentido? Porque nós vimos uma discussão que, em princípio, seria de jogo, só que aquilo se transformou em uma verdadeira batalha corporal. Pelo lado do Grêmio, qual a justificativa para tamanha confusão, uma briga que vai ser lembrada por muito tempo aqui no estado? Ali no campo a gente não consegue ter noção, dimensão do que está acontecendo. Aconteceu lá na ponta direita, um lance, o jogo estava sendo disputado, estava sendo jogado. Eu e o Guerreiro estava disputando todas as bolas, assim como os meios de campo nossos com o meio de campo deles, os lateral com os extremos, todo mundo estava disputando um jogo de Libertadores normal, competitivo, mais leal. E a confusão se inicia ali no lance, que o Moisés faz uma falta e sai pisando, levantando no PP. E eu, sinceramente, não sei te dizer porque os ânimos se exaltaram, porque teve essa confusão toda. Começou nesse lance, mas eu não sei te dizer o porquê disso tudo. Mas para você, Jeromel, todo mundo é culpado nessa história, e como é que fica o ambiente para daqui a pouco mais de uma semana, mais um clássico pelo Gauchão? Não, com certeza todos somos culpados, todos temos nossa parcela de culpa. Eu acho que temos a oportunidade aqui de dar um exemplo a todo mundo, onde hoje cada vez mais o país está num momento que está com como vou dizer, uma polarização onde todo mundo, ninguém mais respeita ninguém, o que eu acho é certo, o que você acha é errado, ninguém. Então a gente tem a oportunidade de, como jogador de futebol, dar um exemplo e não demos. Então eu me sinto envergonhado como capitão do Grêmio, o que aconteceu dentro de campo, pela repercussão que vai dar, mas de coração não era nosso desejo, a gente veio para jogar futebol, veio para competir, veio para ganhar. Mas eu não vou, olha, vocês vão ver os lances. Seria bom. Sim, mas eu como o Jeromel falou, eu gostaria de falar da parte boa, né? Praticamente 95% do jogo foi um Grenal competitivo, Grenal de Libertadores. Eu já vi as imagens. Tem, inclusive, eu quero que vocês vejam também uma imagem no primeiro tempo. Que se tem o VAR ali, vocês vão ver as imagens. E vocês vão ver a imagem de quem começou a confusão. Mas, independente de quem começou a confusão, eu não estou aqui para livrar a cara dos meus jogadores e falar que o Internacional... Não é nada disso. Estão errados, dois times. Sabe? Foi uma vergonha. Foi uma vergonha que aconteceu. Até porque, eu volto a repetir, estava sendo um Grenal muito bem disputado, muito bem competitivo. As duas equipes procurando vencer a partida, entendeu? O Grenal que sem dúvida alguma, alegra os torcedores de ambos os lados. Mas aí começou a confusão e aí realmente foi uma vergonha. Mas no momento que começa a confusão com os jogadores é difícil, porque aí começam a vir jogadores de um lado, começam a vir jogadores do outro lado, e a gente tenta segurar aqui, tenta segurar ali, fica um pouco difícil, entendeu? Então, digamos que na confusão todos os dois times tiveram culpa, entendeu? E até os 80 minutos, até os 85 minutos por aí, eu acredito que foi um bom espetáculo, um Grenal bem disputado, bem pegado, chance para ambos os lados, entendeu? Aí aconteceu isso aí. Nato, enquanto teve um jogo normal, 11 contra 11, como você avalia as possibilidades que o Internacional criou, né, com tabelamentos, chegadas, bola na trave? O quanto te preocupa essa questão do sistema defensivo do Grêmio ter dado as oportunidades ao ataque colorado, mas também o Grêmio também teve oportunidades do outro lado. Então, esse balanço deixa o Grenal equilibrado, ou você acredita que tenha tido alguém superior no Grenal? Não, mas é aquilo que eu falei, não é puxar a sardinha para o lado do Grêmio. O Vilar tem 7 chutes a gol do Grêmio, 5 do Internacional. O Internacional teve 2 bolas na trave, se não me engano, as chances mais claras foram do Grêmio. Mas acredito que foi bem disputado, de ambos os lados, as duas equipes, qualquer uma delas poderia ter vencido. O Internacional, ele teve uma superioridade em determinado momento do jogo, principalmente no segundo tempo, alguns minutos, porque, eu não vou falar aqui, mas a gente adotou um esquema um pouquinho diferente, que a gente deu um pouquinho a mais de espaço para o Internacional.
A gente sabia que nós íamos dar um pouquinho mais de espaço, só que quase nós pagamos por isso. Mas porque eu coloquei um jogador meu, no caso o Everton, numa posição diferente, entendeu? E nós não fomos muito felizes com esse posicionamento do Everton. Por isso que o Internacional queria um pouquinho mais, depois nós voltamos ao esquema normal, controlamos o jogo, começamos a ter as melhores oportunidades, e o Internacional se aproveitou desse vacilo nosso de uns 15 minutos. Criou as oportunidades deles, depois o Grêmio tomou conta do jogo de novo, criou as oportunidades dele, e como falei, um grande Grenal, chance de ambos os lados, e chega de falar dessa última parte do jogo aí. Renato, por mais que a posse de bola do Inter tenha sido, de repente, mais no campo defensivo, como você disse, é difícil, né? Ver um adversário vir aqui e ficar mais com a bola, independente da forma como aconteceu. Por que você acha que, de repente, isso tenha acontecido? E uma outra situação, com relação ao Maicon. De novo, ele teve que sair logo no início do segundo tempo, né? É um jogador que tem muita qualidade, mas isso começa a te preocupar, saber que, de repente, em algum momento é certo que o Maicon vai ter que sair do jogo? Não, o Internacional tem um esquema de jogo que o Cudê adotou, é muito bom o esquema de jogo do Internacional, mas é um pouco arriscado. Mas o problema é que o Internacional tem se criado um pouco nesse esquema de jogo, em cima do Grêmio, em determinados momentos, por exemplo, do jogo, justamente porque a gente tem mudado um pouquinho a nossa maneira de jogar, justamente porque a gente não está com o nosso meio. E no momento que a gente tiver com o nosso meio, pode ter certeza que essa superioridade de alguns minutos que o Internacional teve, o espaço que o Internacional teve, vai acabar. Porque no momento que eu coloquei o Jean também, o Jean ainda está longe da melhor forma dele. Ele ajudou, entendeu? É um jogador muito capacidade, tem uma técnica muito grande, mas em termos de marcação ainda ele fica devendo, justamente porque ele estava 5 meses parado. E aí o Internacional tomou conta praticamente do meio campo. O Maicon ele não machucou. O Maicon ele tomou um tostão no momento que ele evitou o gol no contra-ataque do Internacional do Bosquilha. Ele voltou para o segundo tempo e prensou a bola de um chute do Edenilson. E aí machucou de novo o mesmo local que ele já havia machucado no primeiro tempo. Então não foi uma lesão que ele teve. Ele teve um tostão onde o Bosquilha bateu com o joelho na perna dele, inchou. Ele tentou voltar, não conseguiu. Mas é normal o jogador se machucar. O Jean tem 10 anos a menos que o Maicon, 12 anos, está 5 meses sem jogar. Então faz parte, entendeu? Mas o Maicon ele saiu porque ele evitou o gol, e no que ele evitou os 2 gols praticamente do Internacional, teve a batida, teve o tostão e a perna dele inchou. Renato, eu queria que você falasse sobre os desfalques, pois o Grêmio teve expulsões hoje, tem, claro que ainda sem uma confirmação de data, o retorno da Libertadores, mas o Grêmio passa a trabalhar com desfalques, e queria que você falasse se após o jogo você teve alguma conversa com os jogadores, enfim, tentou acalmar os ânimos de alguma forma após tudo que aconteceu. Os desfalques é por isso que a gente tem que ter sempre um grupo grande, bom, né? De jogadores capacitados do grupo, porque eu sempre falo para vocês, a gente vai ter problema de cartão vermelho, cartão amarelo, lesão, mudança da parte tática por parte do treinador. Então é por isso que a gente montou um grupo bom. Lógico que a gente não contava com essas 3 expulsões de jogadores jogando, mais uma no banco, mas o Internacional também vai ter esse problema no próximo jogo. Lógico que a gente não queria, né, mas aconteceu. Mas é passar confiança, como sempre passei para os jogadores que vão entrar em campo no lugar desses jogadores, sem problema algum. A outra pergunta... Eu não sei de que forma vocês vão entender essas palavras. Vocês têm que entender exatamente o que eu vou falar. Fui contra totalmente a confusão. Sou contra a violência. Já tinha falado para os meus jogadores. Agora, já que começou, o meu time não podia apanhar. Eu tinha que se defender. Eu não estou defendendo que a culpa foi dos jogadores do Grêmio ou a culpa foi dos jogadores do... Teve o tumulto. Já que está tendo o tumulto, não vamos botar as mãos para trás e vamos apanhar. Eu tenho um grupo de homens. Entendeu? Então, totalmente contra a briga. Mas já que começou, nós não vamos apanhar. Nem os jogadores do Internacional vão ficar lá para apanhar. Então, infelizmente, sou contra. Mas os jogadores demonstraram que são homens. Obrigado. Eu não estou aplaudindo isso. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas começou a fazer o quê? Não vou mandar meus jogadores darem a cara para eles baterem, e vice-versa. Então a confusão sempre vai ter, não é a primeira, não vai ser a última, entendeu? Manchou a partida,
Até porque, eu volto a repetir, o clássico estava sendo muito bem disputado. Mas aconteceu. Então, já que começou, uma hora tinha que terminar, mas também não vão ficar apanhando. É a mesma coisa do jogador de Internacional. Começou a confusão, eles não vão ficar lá para apanhar. Bom, Renato, agora, ainda em relação a isso, não é o primeiro Grenal nos últimos anos que a gente vê confusão. Teve um lá no Beira-Rio, aquele que você foi na porta do vestiário do Inter, deu aquele rolo todo lá naquela área entre os dois vestiários. Teve hoje, já teve muita discussão, até eu sei que você não usa, mas em rede social de jogadores de Inter e Grêmio, declaração daqui, declaração dali. E esse ano tem, daqui a 10 dias um Grenal, tem outro da Libertadores, tem brasileiro, pode ter mais, vocês podem se encontrar em Copa do Brasil. Está na hora de dar um basta, e eu digo dos dois lados, esse basta de a rivalidade é uma coisa, e o que aconteceu hoje, né, saiu do tom da rivalidade. Mas você esqueceu de falar que lá no Beira-Rio, eu educadamente fui lá no vestiário do Internacional falar com o treinador, falar com o D'Alessandro, e aí tinham algumas pessoas a mais querendo aparecer. Aí que começou a confusão, mas ninguém queria briga ali. Eu não sou de briga, bem pelo contrário, onde tem confusão eu estou querendo sempre apartar e tal, mas tem pessoas que gostam de se ver na televisão, gostam de vocês falarem o nome deles na rádio, eles gostam de aparecer, entendeu? Fazer o quê? Mas você tem que dar um basta mesmo, sim. Tem que dar um basta. Mas o que eu posso falar para você, e também não estou falando que só tenho o Santos aqui, mas vocês já notaram que o Grêmio nunca começa a confusão? O Grêmio está 7 Grenais, invicto. A gente procura sempre jogar futebol. Faz o levantamento, vê as confusões, quem começa. Eu já falei para vocês, meu time não vai brigar, meu time não vai apanhar. Eu não quero que eles briguem, não quero confusão, longe disso. Mas nós não vamos dar cara para bater. Se tem homens do outro lado, tem homens aqui. É simples. No momento que a federação, ou a Conmebol, determinar que muitas pessoas não deveriam estar circulando ali próximo do vestiário, de um lado e do outro, se tirassem essas pessoas dali, não teria confusão. Pode ter certeza. São as pessoas que gostam do oba-oba, se vê na televisão, falar para os amigos, olha, eu estive lá, arrumei uma confusão. E vocês ficam dando o nome dessas pessoas ainda. Você tem que começar a criticar essas pessoas que não tem nada que fazer ali. Ali é próximo do vestiário, são jogadores de comissão técnica. Acabou. Acabou. É isso. A confusão a gente nunca quer que tenha. Eu não sou a favor da confusão, não sou a favor das brigas. Mas os jogadores, e aí são os dois lados, eles estão sempre de cabeça quente. E é difícil. É difícil. Eu fui jogador já, eu já sei como é que é isso. E aí tem sempre algumas pessoas metendo mais pilha ainda. Entendeu? Que essas pessoas, na hora da confusão, vão se esconder atrás da porta. Somem. Então vocês têm que começar a procurar sempre nas confusões quem são as pessoas que ficam jogando gasolina na fogueira. Aí eu te garanto que nós vamos ter menos confusões. Só que, Renato, pelo que você fala, a confusão ou a gasolina dessa confusão ela é jogada pelo Inter. Na interpretação minha do que você falou. E o próximo Grenal é no Beira-Rio. Não tem problema nenhum. O meu time joga em qualquer lugar. Porque é lá qual é o problema? O ânimo, a exaltação... O ânimo não vai ter da parte do Grêmio. O Grêmio vai jogar futebol como ele sempre jogou. Trabalho de vocês, não fique só lá no campo, não. Procurem ver ali, na entrada dos vestiários, quem vai arrumar confusão. O Grêmio vai jogar futebol. E por que o Paulo Miranda ficou tão exaltado? O que houve com o Paulo Miranda? Eu pergunto porque você era a pessoa que não estava brigando e a mais próxima. O Paulo, ele trocou socos. Levou e também deu. Você falou tudo, ele trocou socos, deu, Mas levou. por quê? Ele era o reserva, ele nem estava no jogo. Você fez essa pergunta lá para o cara do Internacional também que foi expulso? Por que você não fez? Mas ele esteve aqui. O treinador dele esteve aqui dando entrevista. Mas eu entrevistei você, não ele. Hã? Não estou te condenando por essa pergunta. Eu estou te falando o seguinte, o Paulo brigou, foi expulso. Reserva, perfeito. Um reserva desse também brigou e foi expulso. Aí que entra naquilo que eu te falei, a gente vai ficar aqui a noite toda. O meu time não vai dar cara para bater. Vai bater, vai apanhar, briga sim, entendeu? O meu time não vai só bater, mas também o meu time não vai só apanhar.
Está errado. Meu time está errado. Eles também estão errados. Agora, eu volto a repetir para vocês. Eu não estou condenando os jogadores do Internacional. Pelo contrário. Mas procurem ver as imagens. E vocês vão ver por que teve a confusão. Vocês vão ver por que teve a confusão. Agora, Renato, claro, eu entendo, o Matheus coloca para você, mas é que daqui a 10 dias vai ter mais um encontro. É pelo Gauchão e todo mundo que foi expulso hoje, se os times forem mantidos, vão estar em campo no Beira-Rio. O discurso não tem que ser agora de apaziguar a situação e trabalhar de outra forma do que essa de, se tiver confronto, a gente vai para o confronto porque não se perde briga? Não, não é que não se perde. Eu espero que o Internacional esteja com o mesmo pensamento que eu. Vamos jogar futebol. Falei, meu time vai jogar futebol. Mas se o meu time, os caras começarem a bater, o meu time vai olhar? Eu não tenho time de freiras aqui, não. O meu time vai jogar futebol. Acabei de falar, eu espero que o Internacional faça a mesma coisa. Espero que o árbitro do jogo tenha personalidade para apitar o Grenal. Se tiver que botar jogador meu para a rua, que ponha. Mas se tiver que botar jogador do Internacional para a rua, que ponha também. Eu quero ver uma partida de futebol. O torcedor quer, vocês querem, fica feio. Eu acho que esse exemplo negativo que a gente deu hoje aqui, essas imagens, o Brasil todo, o mundo todo, é uma imagem negativa. Ninguém quer mais isso. Eles são profissionais. Eu estava falando com o D'Alessandro lá dentro do campo. É feio, é muito feio. É muito feio. Mas vamos procurar sempre ver quem começa as confusões. Meu time está sempre preparado para jogar. Sempre. Você vai fazer o levantamento, o meu time é sempre está sempre entre os 3, 4 times que menos fazem falta durante os partidos. Hoje foi mais um exemplo, acho que foram 11 ou 12 contra 23. Meu time dificilmente tem um jogador expulso. Hoje tem que dar um desconto, né? Porque teve a confusão. Então, meu time sempre joga futebol. Sempre joga futebol. Eu espero que o Internacional também pense da mesma forma. Cudê é um grande treinador. Gosto do trabalho dele, gosto dele como pessoa também. Eu tenho certeza que ele vai estar passando isso para os jogadores dele, da mesma forma que eu estou passando. Vamos jogar futebol. Se tiver uma entrada mais violenta, de um lado ou outro, que põe para fora. Chega de confusão, né? Chega de confusão. Acho que a gente tem que dar bons exemplos. Agora, não estou botando lenha na fogueira, não. O meu time vai jogar futebol. Mas eu não vou levar um time de freiras para o Beira-Rio, não. Que fique bem claro isso. Só isso. Se jogarem futebol, nós vamos jogar futebol. Sem problema. Renato, claro que é notável que o Grêmio perde um pouco o meio-campo com a saída do Maicon. Isso já é sabido da gente. A gente sabe que o Maicon realmente tem um controle muito grande. Não que o Jeromel não tenha essa capacidade de gerir o campo como um capitão. Mas a saída do Maicon também fez com que o nervosismo aumentasse um pouco para o Grêmio, no sentido de apaziguar o lance todo que aconteceu e, de repente, seria um pouco diferente a história do fim do jogo? Não. Não. Com o Maicon em campo, sem o Maicon, o Jeromel, o Maicon é um grande capitão, o Jeromel é um grande capitão. Aliás, falar em Jeromel hoje, a volta dele, praticamente ele jogou muito pouco, o Sandro fez um partidaço. Mas a confusão, infelizmente, começou ali num canto que não devia ter começado, depois recomeçou com o mesmo jogador. As imagens estão aí. As imagens estão aí. Não estou defendendo meus jogadores. As imagens estão aí, para vocês verem, analisarem, elogiarem ou criticarem. Estão aí as imagens. Então, indiferente que estava em campo, não é por isso não. E o meu time não tem só o Maicon e o Jeromel como capitães, não. O meu time tem vários capitães, entendeu? O meu time é bem unido, o meu time é bem experiente, tem uma garotada boa também, muito boa, sem problema algum. Indiferente de qualquer coisa, infelizmente a confusão aconteceu com ou sem o Maicon dentro do campo. Renato, no segundo tempo o Grêmio voltou a jogar com um meia de criação, com a entrada do Jean-Pierre. E você várias vezes já defendeu que gosta de jogar com esse jogador mais criativo. A tendência agora nas próximas rodadas, seja Libertadores ou Campeonato Gaúcho, é voltar à formação antiga a partir do momento que você vai ter o Jean-Pierre com ritmo, o Thiago Neves também evoluindo? Eles que vão me dar a resposta, tanto o Jean quanto o Thiago Neves, entendeu? O Jean está voltando de uma parada hoje mesmo, eu pensei 2 vezes antes de colocar ele em campo com 5 minutos, porque ele vem numa parada de 5 meses, e é um Grenal, é Libertadores, é pegado.
E ele ainda não se encontra em condições, de repente, de jogar 45 minutos. Tanto é que eu nem coloquei ele 45 minutos lá contra o Pelotas, justamente por isso. E hoje pensei 2 vezes, porque eram 5 minutos apenas no segundo tempo, e ele, de repente, sem aquele ritmo, nós iríamos perder o meio de campo. Como aconteceu em determinadas jogadas, entendeu? Porque ele ainda não está 100%. Mas só vai buscar jogando. Entendeu? Então, tanto ele quanto o Thiago. Você sabe muito bem que o meu esquema de jogo é sempre com o meia. Mas eu não posso colocar um jogador em campo sabendo que com 40 minutos, 45, 50 minutos já vou ter que substituir. Principalmente no jogo importante como o da Libertadores e sendo um Grenal. Então, soltando aos poucos para que eles readquirem o melhor ritmo deles. Tudo bem, Renato? Tudo bem. Você já jogou diversos clássicos e já comandou diversos outros em diferentes passagens, né? Você já tinha visto alguma coisa parecida com o que aconteceu hoje, seja como jogador ou como técnico? E como é que você classifica o que aconteceu? É vergonhoso. São profissionais, são colegas de profissão, Ninguém é a favor de outras confusões. Alô, Brasil, agora é sério. Eu espero, eles são jogadores, Agora funcionou. Os colegas aqui falaram bem que tem outros Grenais. Eu espero que isso não se repita, né? Porque senão vai virar uma bola de neve. Qualquer Grenal, o neguinho vai para o estádio fazer briga. E aí não pode acontecer de maneira alguma. Então eu espero que sejam profissionais, eles sabem que eles erraram também, porque nós não devemos mais erramos. Então é procurar jogar futebol, dar exemplo para todo mundo, né? Então, os torcedores que a gente tanto pede para que nos estádios. Então ele sabe. E amanhã de cabeça fria pode ter certeza que vai estar todo mundo arrependido e eu espero que nos próximos Grenais aí as equipes se comprometem somente em jogar futebol, que eles são pagos para isso e o torcedor paga para ver uma bela partida de futebol, como estava acontecendo até os últimos 5, 6 minutos. Renato, e com o Grenal de hoje, o Grêmio, sob teu comando, alcançou uma marca histórica. São 12 clássicos como mandante invicto, algo que nunca tinha acontecido, o máximo foram 11 jogos. Hoje o Grêmio chega a essa marca importantíssima sobre o teu comando. E o que tu pode falar a respeito desse mais um capítulo que o Renato contribui também para o clássico e na história do Grêmio? Só tenta esses 12 Grenais, sim, desde 2016 aqui ou lá de trás? É uma marca histórica, né? Mas eu agradeço o meu grupo, né? Eles que são os verdadeiros invictos. O grupo lá de 2013, agora nesses últimos 3 anos e pouco, a gente sempre faz um grupo forte justamente para isso, para ganhar as competições, ganhar os jogos mais importantes. E você colocou bem, você sabe que é muito difícil essa marca. Em termos de clássicos, em termos de Grenais, seja estaduais, brasileiros ou Libertadores, é muito difícil ter essa marca. Eu agradeço o presidente que me ajudou a montar esse grupo muito bom, e o grupo lá de trás agora, e eu espero que a gente continue com essa marca aí, porque é um prazer enorme, né? Você jogar um clássico sempre dentro de casa e, como você me falou, 12, né? 12 clássicos sem perder. Então, o adversário não bate na gente há um bom tempo. E nesses últimos 3 anos e meio, o Grêmio está invicto há uns 2 anos, eu acho. 7 Grenais, também que é uma marca difícil, né? Porque se tratando de clássicos, se tratando de Grenal, é difícil de você manter essa marca aí. Presidente Romildo Bolzan Júnior, concedendo a entrevista na Zona Mista. Obrigado, Renato. Boa noite a todos.